Olá, boa noite. Jesus esteja conosco e quero, antes de tudo, agradecer a cada um de vocês a presença. Para mim é uma gratidão gigantesca poder aprender sobre o Evangelho de Jesus junto com vocês aqui toda semana. É realmente renovador essa experiência. E como a Mir disse, hoje nós falaremos sobre Passes, que é a leitura que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, e que é um estudo sobre esse versículo de Marcos, capítulo 5, versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. A nossa proposta para hoje, se a tela passar aqui, vamos ver, vamos fazer um breve histórico sobre o que é magnetismo, brevíssimo, na verdade, bem curto. Falar sobre, tentar entender era o passe nos tempos de Jesus, como que a gente pode enxergar esses eventos na época de Jesus, comentar brevemente sobre a imposição das mãos pelos apóstolos e, por final, falarmos sobre o passe espírita. Eu achei necessário falar um pouco sobre o magnetismo, porque o próprio Allan Kardec sugere nas suas obras que não tem como a gente falar do espiritismo sem comentar sobre o magnetismo. No início eu não tinha pensado em falar não, porque é um pouco complicado, assim, algumas informações novas, alguns nomes diferentes para mim, mas como Allan Kardec disse, né, a gente obedece, né? Esse breve histórico ele está contido neste livro que chama Terapia pelos Passes. Tem muita informação sobre o passe e vários outros detalhes que nós não iremos aprofundar essa noite. E esse histórico é uma entrevista dada pelo Divaldo Franco, né? E ele começa dizendo, então, que por volta do ano de 1775, Franz Anton Mesmer, vocês vão ver como meu francês é bom hoje, ele começou a desenvolver esse estudo que ficou conhecido como fluidismo. Era o intercâmbio das energias entre as criaturas humanas e os astros. Mesmer, ele era um estudioso na Áustria e ele acreditava que existia uma energia que vinha dos humanos que gerava uma influência nos outros astros. Só que a universidade, nessa época, considerou essa teoria anticientífica e fez um convite para ele: ou você muda o seu campo de estudo, ou você tem que sair da universidade. E como um bom cientista convicto dos seus estudos, ele resolveu mudar de cidade. Foi então que ele mudou para Paris, antes mesmo da Revolução Francesa, e lá ele continuou seus estudos do fluidismo animal e adquiriu vários adeptos para os seus estudos também. Outros cientistas franceses começaram a estudar o magnetismo, o fluidismo. Ele desenvolveu um equipamento chamado Baker, ou quina das convulsões. Eu tenho a impressão que é por isso que a gente fala, assim, às vezes quando você tem uma notícia ou um acidente, você fala, sofri um baque. Eu acho que é por causa dessa tina das convulsões, porque ele era o seguinte, ele era uma tina, tipo, um compartimento de madeira maior do que aqueles barris de vinho, por exemplo. E nessa tina saíam hastes metálicas. Dentro dela havia alguns elementos químicos de ferro, vidro, entre outras coisas. E as pessoas ficavam ao redor, davam as mãos, eram amarradas com uma corda ao redor, assim, para que gerasse uma corrente magnética. E essa corrente magnética provocava essas convulsões. E essas convulsões, eles depois analisaram que traziam benefícios para as pessoas, e os pacientes, eles entravam num estado alterado de consciência e asseveravam melhorar
de problemas psicossomáticos. Então, começaram aí, através desses estudos, a notar alguma diferença, principalmente aqueles que tinham algum problema psíquico, né, através da influência magnética. E um dos motivos desse estudo ter ficado bem famoso é que a rainha Maria Antonieta era uma dos seus principais clientes de Mesmer, incluindo outros membros da corte de Luís XVI nesse período, e ela, por exemplo, queixava-se antes desses estudos de uma enxaqueca e depois não teve mais. Então, um exemplo simples. Já em 1825, portanto, mais ou menos 50 anos depois, Marquês de Puységur, tá vendo? Meu francês é bom. Armand Jacques de Chassenet era um outro estudioso, também europeu, e a partir das experiências de Mesmer, ele passou a considerar então esses estudos como magnetismo animal. Ele utilizava o magnetismo para atender um grande número de pacientes da nobreza. E nesse mesmo período, então, descobre-se, através das sugestões tranquilizadoras dos pacientes magnetizados, através do estado sonambúlico, do hipnotismo. Chastenet, nesse período, começaram, então, vários estudos através do sonambulismo e do hipnotismo, eles usavam metais, tudo. Então, são alguns estudos que mostram a influência do magnetismo. Isso são só assim, detalhes maiores, vocês podem ler aqui no livro, só para a gente ter aí uma sequência, mais ou menos, de como começaram esses estudos. Então, lá em 1828, Hippolyte Guillaume Delisle Rivail, que depois ficou conhecido como Allan Kardec, ele chegou em Paris e começou também a estudar o magnetismo, né? Ele foi um adepto de Mesmer, editor do jornal do magnetismo, dirigente da Sociedade Mesmeriana, frequentava até 1850 sessões sonambúlicas, onde buscava solução para os casos de enfermidades a ele confiados. E nós sabemos que, além desse tipo de estudo, Dr. Rivail ele elaborava vários outros tipos de estudos. Ele era um discípulo de Pestalozzi e vários estudos na área da educação e de ensino também. E em 1855, ele então tem contato na casa de Madame Flammarion, em Paris também. Ele conhece através do magnetizador Fortier. Aqui a gente está falando de magnetizador, mas com os estudos, após os estudos da doutrina espírita, a gente, a definição de médium, né? Podemos chamar esse magnetizador então de médium, no caso, médium de fenômenos físicos. Então, nesse momento, Allan Kardec tem contato com as mesas girantes. Fortier diz para ele: parece que já não são somente as pessoas que podem se magnetizar. Foi a partir desse momento onde Allan Kardec teve contato com as mesas girantes, é que eles foram analisar os estudos e como era que funcionavam as batidas que as mesas davam, e a partir de aí desenvolveu-se uma comunicação com o plano espiritual, né? Em 1857 ele lança, portanto, o Livro dos Espíritos, e já em 1858, ou seja, um ano depois, na Revista Espírita, ele destaca: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Por isso que eu trouxe esse assunto. E, gente, valorizem esses acentos. Me deu muito trabalho. Nossa. E só para dar uma noção de que esses estudos do magnetismo, eles continuaram depois desse período e continuam até hoje. Esse já é um estudo já mais ou menos 100 anos depois, 1960, Bernard Grad, na Universidade de McGill, em Montreal. Esse estudo ele funcionou da seguinte forma: Grad ele disse que para uma condição normal para semente de cevada, para ela germinar, ela necessita, então, se ele colocasse dentro de um frasco, de uma garrafa, água potável,
aquela semente de cevada ela ia germinar. Então ele fez um teste. Ele colocou em 3 garrafas diferentes. A primeira garrafa ele colocou água salgada e ele, que era um magnetizador, magnetizou aquela garrafa e mesmo sendo água salgada, que seria um ambiente impróprio para germinação, a semente de cevada germinava após a magnetização dele. Na segunda garrafa, ele também colocou água salgada, né, impróprio para germinação. E ele colocou uma pessoa neutra, uma pessoa que não tem nenhum tipo de... Eu chamaria de mediunidade, né, mediunidade para eventos físicos. Colocou para essa pessoa magnetizar a garrafa, mas por ele ser uma pessoa neutra, as sementes não germinaram, né? Porque a água era salgada e não teve magnetização. E ele então pegou água potável, que seria propícia para essa semente germinar, mas colocou para magnetizar essa garrafa uma pessoa alienada, uma pessoa com problemas mentais, que não tinha muita consciência do que ele estava fazendo. E mesmo a água sendo potável, a semente também não germinou. E quais são os resultados desse estudo? O homem pode transferir energia saudável ou perturbadora de acordo com o seu estado anímico e de saúde. Então, esse é um estudo que também comprova esse magnetismo que nós podemos emitir para o ambiente. Existem estudos mais recentes, eu achei um no Brasil, inclusive, de uma estudiosa lá de 2006, que confirma esse trabalho aqui, só que ela utiliza mais ímãs e outros materiais para descrever essa influência. Então, agora vamos entrar na leitura de hoje, né? E agora a gente já trouxe um pouco desse histórico. Então, você estava falando só do passe magnético, né? Isso. Como foi que começou, tipo, por exemplo, desse histórico, para mim, o momento mais importante é quando Allan Kardec conhece esses fenômenos e percebe que a influência não é somente dos seres encarnados, né? Que os espíritos também desencarnados têm influência sobre essa energia magnetizadora. Então, Emmanuel, na leitura, ele começa dizendo que Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Vocês lembram que Jesus, diante das pessoas que procuravam ele, mesmo antes de a pessoa falar qualquer coisa, ele já conhecia as necessidades daquela pessoa. E não só físicas, falando necessidades espirituais, né? E mesmo assim, ele ainda perguntava para a pessoa, o que queres que eu faça? Né? Para que a própria pessoa tivesse ali, então, um momento de reflexão sobre o que ela realmente queria, né? Eu gostaria muito de perder o peso ou alguma coisa física, né? E quando a gente passa para estudar isso aqui, a gente percebe que, na verdade, as curas que Jesus sempre propôs para nós foram curas espirituais, né? Vamos falar mais disso daqui a pouco. Por isso, essa leitura foi baseada nessa passagem do Evangelho. Eu usei aqui o Novo Testamento traduzido por Haroldo, que fala da ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue. Como foi que aconteceu essa passagem? Vou tentar usar minhas palavras. Se eu não esqueci alguma coisa. Jesus ele estava chegando de algum lugar em um barco e estava cercado de uma multidão. Várias pessoas que estavam seguindo ele, queriam estar junto com ele, procurando sempre alguma ajuda. E Jairo, que era um chefe de uma sinagoga, ele então, no meio dessa multidão, ele vai até Jesus, prostra diante dos pés de Jesus e pede ajuda de Jesus falando.
minha filha está moribunda. Aqui, nessa tradução, que é direto do grego, ele usa uma palavra que eu acho mais fácil. Minha filhinha está nas últimas. Vem para que ponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Então, Jesus saiu do barco, saiu no meio daquelas pessoas, e nesse momento que ele saiu, as pessoas ainda continuavam seguindo ele. Ele sentiu um toque, né? Essa mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, já havia gastado muito dinheiro com médico e nada tinha resolvido, inclusive tinha piorado. Ela, com a sua fé, ela pensou, se eu somente tocar as suas vestes, eu sei que eu posso ser curado. E assim ela fez. Ela tocou as vestes do Cristo e no mesmo momento ela sentiu aquele sangramento secar. Assim, eu gosto de ver que é mais emocionante. Imediatamente secou-se a fonte de seu sangue e soube em seu corpo que estava curado do flagelo. Essa parte que eu acho interessante, porque Jesus, imediatamente reconhecendo que a vida saiu do poder de si mesmo, volta-se no meio da turma e dizia, quem tocou minhas vestes? E os discípulos que estavam com ele devem ter falado, você está de sacanagem comigo, né? Porque esse tanto de gente, como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Né? Mas ele sentiu então a virtude, um poder saindo dele. E aí foi então que a mulher, que estava trêmula, ajoelhou-se diante dele, explicou a situação dela. E aí ele disse para a mulher, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada. Então vejam que exemplo de fé. Nesse mesmo momento em que Jesus conversava com a mulher, outras pessoas da sinagoga chegavam para o Jairo e falaram, Jairo, a menina está morta. Não necessita mais incomodar o mestre. E só que Jesus escuta eles falando isso. Então chamam o Jairo e mais 3 apóstolos que estavam ali, somente eles, e vão até a casa de Jairo. E chegando lá, as pessoas estavam chorando, né, achando que a menina já estava morta. E aí Jesus entra até onde a criança está e fala, não necessita todo esse choro, porque a criança só está dormindo. E aí ele falou para pegar nas mãos da menina e fala, levanta e anda. Levanta e anda. Não sei se eu estou confundindo os milagres, mas o que eu sei é que a menina, no mesmo momento, ela foi curada e ele mandou que dessem a ela alimento e que não contassem nada para ninguém. Então, disse, quando chegaram avisando Jairo que a menina estava morta, Jesus respondeu para Jairo, antes de irem, né, não temas, apenas crê. Então, eu gostaria primeiro que vocês gravassem esse slide aqui, porque nós levemos essa lição, de que, acima de tudo, de qualquer fenômeno físico ou fenômeno espiritual, a nossa fé pode nos curar de enfermidades graves, como esses 2 exemplos que nós trouxemos. E, dando sequência no capítulo, depois disso, acontecem outros fatos com os apóstolos. Mas antes, dando sequência na leitura, Emmanuel diz, nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia. Então, diante tantos milagres que os apóstolos estavam vendo, você imagina você andar com Jesus e todo dia você vê ali ele curando um leproso, repartindo pães, peixes, até mesmo acalmando tempestades, tudo. A gente fica um pouco vaidoso, né, se a gente vê um amigo desse, né? Mas, como Jesus não escolheu seus apóstolos por acaso, eles entenderam que a verdade
por trás de todos aqueles chamados milagres, era que Jesus veio não para curar corpos, mas espíritos imortais. Por isso, eles sabiam que a missão de Jesus aqui na Terra era a implantação do reino de Deus em nossos corações. Mas a forma de a gente entrar para esse reino é amando uns aos outros. Os apóstolos, então, reconheceram, aprenderam essa lição e passaram a ter e foram a fazer os mesmos milagres que Jesus fazia. Só para dar um exemplo, no próximo capítulo, Marcos 6, ele fala, convocou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, expulsavam demônios, muitos demônios, ungiam com óleos muitos enfermos e os curava. Então, o que a gente chama de imposição de mãos, a gente tem o exemplo de Jesus, que a gente sabe que ele poderia fazer isso sem impor as mãos. Né? Não existia essa necessidade, mas para que nós pudéssemos crer e ver com os próprios olhos, ele utilizava as mãos. Né? Assim também os apóstolos. A mensagem continua dizendo que, atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então, hoje, com a doutrina espírita, a gente revive, então, a imposição das mãos através dos passes. Né? Quem já frequenta a doutrina espírita há mais tempo, eu acredito que já deve ter mais experiência para contar sobre os benefícios do passe. E aí, quando eu li esse parágrafo, eu me perguntei, mas não seria muita ousadia nossa dizer que o nosso passe, tão humilde e simples aqui da nossa casa, tem o mesmo poder da imposição das mãos dos apóstolos ou do próprio Cristo? O que vocês acham? Mesmo poder, mais ou menos? Você acreditar que você tem propósito, você acredita que você está recebendo. Não é o passeio. Exato. Então, tem todo um trabalho, né? Engraçado que, sabendo dessa minha questão, o próprio Emmanuel, na sequência, ele responde. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. Necessário, contudo, não desprezar a lição, continuando, por sua vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Então, o Mestre já sabe. Ele, como nós sabemos, Jesus é o Espírito mais perfeito e puro que encarnou no nosso planeta. E mesmo os espíritos superiores, as entidades que são os nossos mentores, esses espíritos também já passaram por todas as experiências que nós estamos passando. Ou seja, eles sabem de todas as nossas necessidades, das mais íntimas às mais explícitas. Né? Portanto, a gente ainda, diante das nossas limitações físicas, ele fala aqui, ainda estamos aprendendo a conhecer. E vários estudos estão aí comprovando a eficácia das terapias alternativas que existem através dos passes, da terapia com luzes, o que mais que tem? Isso, era essa palavra. Eu estava vendo umas fotos dessa terapia. Tem uma que o de Valdoso que eu esqueci. Na evidência, não é isso bem. Então, Emmanuel finaliza a mensagem dizendo:
Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a forma exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, a gente, para dar sequência no trabalho de Jesus, não importa a forma. Nós usamos o passe aqui e o Espiritismo nos descreve detalhadamente como que funciona as energias vindas do plano espiritual, através do fluido cósmico universal, a transformação desse fluido, como que ele penetra pelos nossos, pelo chakra coronário, assim por diante. Mas o principal é que se a gente pode fazer o bem, a gente deve fazer o bem. Então, imaginemos que se Jesus, que via um enfermo, queria ver a cura daquele enfermo, para que aquele pessoa, aquele irmão, pudesse ter uma vitalidade, para dar continuidade na sua encarnação, cumprir ali com as suas provações e aprender a desenvolver-se, nós também podemos fazer isso. Né? Independente do nosso estado evolutivo, sempre temos a condição de fazer o bem. Nesse caso, em particular, estamos falando do passe, que é uma doação de energias positivas. No caso, a gente pode falar de bioenergia, e podemos utilizar vários nomes, por exemplo, fluido vital, bioenergia, fluido eletromagnético, são vários nomes utilizados nessa transmissão pelo passe. Né? Mas tudo tem uma interferência espiritual que passa por um canal, que é o passista, até chegar no paciente, sendo que é individual, nesse caso, sabe, a necessidade de cada um de nós. Eu trouxe esse exemplo aqui das bodas de Caná, porque ele, além de representar bem como que funciona vou dar um exemplo do magnetismo, ele também é uma demonstração do bem. Quando todo mundo que sabe o que foram as bodas de Caná, então, foi o primeiro milagre, chamado milagre de Jesus. Jesus estava numa festa de casamento de amigos, e o vinho estava acabando. E então, Maria, sua mãe, pediu a Jesus que ele pudesse ajudar aquele amigo que necessitava porque naquela época as festas não duravam só um dia, como eram vários dias. Normalmente as pessoas serviam os melhores vinhos no começo, e depois que já tivesse todo mundo embriagado, que tivesse ali, estava valendo. E eles falam que nessa necessidade, Jesus, então, através do seu magnetismo, transformou aquela água no sabor de vinho. E aí tem a história que fala, eu não lembro qual é o livro, eu só escutei de uma palestra do Haroldo, que esse vinho era o melhor, o mais saboroso que tinha, desde o começo até o final da festa. E já um tempo depois, o apóstolo Simão Pedro, Jesus percebendo que ele estava meio agoniado, Simão pergunta: Jesus, mas não seria isso um convite à embriaguez, ao vício, né? E Jesus então responde: Pedro, reconhece a alegria de servir um amigo? E aí ele descreve nesse livro, chama Jesus, o Divino Mestre. Podem procurar no YouTube, tem uma palestra do Haroldo com essa história, que conta toda a história do relacionamento de Jesus com Simão Pedro, como que foi o processo quando Pedro desencarnou, e essa amizade. Quando Pedro teve essa resposta de Jesus, ele não sabia o que dizer. Jesus então continuou falando do que era essa relação de amizade
que Jesus sentia por Pedro. Só depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. Aliás, quando Simão perguntou, né? E aí Jesus respondeu: reconheces a alegria de servir um amigo? Aí em seguida Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Imagina, nem ele, é lógico que ele amava, mas nesse momento Pedro ele não sabia que ele ia negar Jesus 3 vezes no Calvário, né? E nesse momento foi que Pedro reconheceu tamanha era a amizade de Jesus. É um conselho muito lindo, vocês tiverem condições de escutar depois. Então vejamos aí que esse foi um exemplo de como servir um amigo, né, para fazer o bem. Claro que Jesus ele tem uns métodos bem sofisticados, né? A gente tem que usar os nossos mais limitados, mas dá para fazer. Então, aquela resposta que eu trouxe para vocês sobre o resumo sobre o magnetismo, todo aquele histórico foi para responder essa pergunta. Perguntaram para Divaldo Franco: Divaldo, o que é o passe espírita? Aí ele começa, faz todo aquele histórico e ele responde: o passe espírita é a transmissão de energia através de uma pessoa que, orando, vinculada ao psiquismo divino, sintoniza as entidades do bem para realizarem a ação da caridade. Então, quando a gente se coloca no momento de passe, o que a gente faz? A gente faz uma oração para conectar com Deus. E através dessa ligação, nós temos o intermédio, então, das entidades do bem. Então, os espíritos que, como eu disse antes, passaram por todas essas experiências, estão aqui para nos ajudar, né? E então a gente realiza essa ação de caridade, que é você orar por um irmão necessitado. Eu costumo lembrar o seguinte, por exemplo, na Terra eu não conheço um amor maior do que da mãe por um filho, né? Eu nem vou ter essa experiência nessa encarnação. Mas vocês já devem ter ouvido falar que a oração de uma mãe por um filho, ela arromba as portas do céu, né? Então, tamanho o amor e o poder de uma criatura pela outra. E quando a gente se coloca no passe, eu imagino dessa forma: aquela pessoa que está sentada ali, ninguém aqui sabe das necessidades daquela pessoa, mas Jesus sabe, as entidades do bem sabem. Então, que essa pessoa possa receber ali toda a energia necessária para a sua revitalização física, psíquica, emocional. Então, não é somente são três aspectos que a gente pode ser beneficiado, né? Aqui eu trouxe outra definição do que é o passe. Emmanuel, no livro O Consolador, que é esse aqui, muito bom também, conselho para vocês. Como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transformação de energias psíquicas, com a diferença que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. Os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, óbvio, né? A transfusão de sangue é uma matéria orgânica limitada, mas as nossas forças psíquicas, elas são ilimitadas. Por quê? As energias, os fluidos trocados ali durante o passe, eles vêm do plano espiritual. Todas aquelas energias, elas são provenientes do fluido cósmico, feitos especialmente para você naquele momento. Então, como sabemos, o fluido cósmico ele é infinito. Então, é por isso que ele está falando. É um reservatório ilimitado. Finalidade do passe. A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estrutura neurológica e ganharem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo.
vamos trazer essa finalidade para o nosso dia a dia. Quando eu chego aqui na segunda-feira, a gente traz todos os nossos desequilíbrios emocionais e físicos da semana passada. Aí você vem, recebe aquele passe, pelo menos eu falo por mim. Parece que as coisas voltam no lugar, você se harmoniza com você mesmo, seus conflitos, as suas ideias parecem que melhoram, e isso, consequentemente, melhora também o seu corpo físico, a saúde física, né? Um exemplo, uma pessoa que se apaixona, por exemplo, vocês acham que isso gera alguma consequência para ela? Vamos aqui trazer uma desarmonia física e psíquica. A pessoa, quando ela está apaixonada, ela fica cega, ela só vê as qualidades daquela pessoa, e ali você deixa de cumprir com outras obrigações do seu dia a dia em prol daquela pessoa. Então traz todo um desequilíbrio ali emocional. Por exemplo, eu estar aqui na frente falando, para mim, traz tanto desarmonia física quanto psíquica, porque me dá uma ansiedade tão grande, né, de medo de não cumprir com a missão, me traz um desarranjo intestinal, né? Então, é uma desarmonia física nesse caso, né? Não, mas é só antes e depois, tipo assim, na hora que eu começo, passa. Entendeu? Mas só para vocês verem como que o psicológico da gente funciona, né? O psicológico, você pensa, será que eu vou conseguir cumprir com a missão? E nisso te gera aquela ansiedade e traz desequilíbrio físico também, né? Então o passe ajuda nesses, imagine, todos esses nossos desequilíbrios físicos e mentais que nós temos são resultados através do passe. Paciente. Como nós dissemos, o passe ele tem 3 elementos importantes que eu considero o paciente o mais importante, porque sem o paciente não tem necessidade do passe, né? Então existe o plano espiritual, o passista e o paciente. Caso toda essa energia vem nessa direção, do plano espiritual, passando pelo canal, pela ferramenta, que é o passista, chegando até o paciente. Então ele fala, a transmissão e a recepção de passe guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. Então, essa recepção, ela vai depender muito da condição do paciente. Não adianta você sentar ali no passe e pensar, eu não gosto dessa pessoa aqui não. Ou então você pensar, eu não acredito muito nesse passe aqui não. Aí você está criando, então, um bloqueio, né? Então, eu te recomendo, ao invés de você pensar no quem está na sua frente, ou no que está acontecendo ao seu redor, imagina que Jesus está ali, na sua frente, te perguntando, o que queres que eu faça? Né? A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, que pode explorar o limite de tempo de uma reencarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. Como dissemos, Jesus não veio simplesmente para curar corpos, e sim espíritos imortais, né? com um destino à evolução espiritual, caminhando para a felicidade. Para prevenir-se contra enfermidades ou perturbações, nas previstas lei de causa e efeito, é necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral, de esclarecimento espiritual. O que isso quer dizer? Não adianta a pessoa vir aqui toda semana receber o passe se ela não se trata. Como é isso? Se você tem alguma enfermidade, algum desequilíbrio, é algo que existe dentro de você. O que você está fazendo para se ajudar? Para mudar esse tipo de atitude, de vício, de erro, né? Então, é necessário essa melhoria moral e esclarecimento espiritual. Tinha um exemplo do Divaldo aqui, mas vou estar em cima da hora. Era só porque eu ia falar mais detalhado da primeira vez que ele sofreu um acidente cardíaco, como é que fala? ABC. Não. Infarto. Ele teve um infarto e aí realmente quase morreu. E
Os médicos condenaram ele em 30, 40 dias de vida, só que ele recebeu o passe da mentora dele, ganhou então aí uma Propagação. é uma prorrogação, mas ele usa outra palavra. Então, assim, só para mostrar que os espíritos têm essa influência sobre nós nesse momento de necessidade física também, entendeu? Isso foi quando ele tinha 62 anos, ou seja, já está com 90, né? O médico dele já morreu. Moratória é a palavra. Então, para encerrar, O médico morreu. o que eu gostaria que vocês, que a gente puder resumir um pouco sobre o que nós falamos hoje. Primeiro, acima de tudo, eu creio em Deus. A mesma fé que curou a filha de Jairo, a mulher que sangrava, todos os leprosos, os cegos, foi a fé daquelas pessoas que curaram elas. E se só me acontece o que há de melhor para mim. Deus é infinitamente justo e bom. Se as coisas que estão ocorrendo na minha vida não são culpa das minhas ações, provavelmente são alguma lição que eu preciso aprender desse problema. Então, sempre pensa, Deus é sempre justo e bom. Fé na ciência, respeitando as terapêuticas médicas. Independente de quais sejam as terapias alternativas, como o passe, por exemplo, a gente tem que ter fé na ciência. Como eu mostrei alguns dos estudos realizados sobre o magnetismo, a ciência está sempre caminhando para provar as coisas que Deus traz para nós, né? As coisas que o homem ainda não conseguiu descobrir. E então, mesmo tendo as terapias alternativas, se você tem uma doença ou algum tratamento, você deve ter fé naquele tratamento e seguir as recomendações médicas. Confiança em mim. Ter confiança em você, que você, através do autoconhecimento, você encontra a felicidade, né? Que diziam os velhos sábios. E a reforma íntima. Após a sua análise íntima, quando você encontra as suas fraquezas, as suas más inclinações, é aí que você deve trabalhar. Impaciência, orgulho, preconceito. E também creio no Espiritismo, o Consolador prometido. E não acreditar no Espiritismo como uma religião, a melhor de todas, mas aquela que veio para consolar, trouxe para nós a interpretação das Escrituras da época de Jesus para os nossos tempos atuais, provando para nós que nós somos seres imortais, que, independente das doenças físicas que nós temos hoje, elas são temporárias e têm uma função, que é nos guiar nessa linha da imortalidade, sempre com o objetivo de melhorar o nosso espírito, eliminando então as vicissitudes e ampliando assim, as nossas virtudes. Esses foram os livros que eu usei para falar com vocês hoje. Perdoe, não trouxe nenhuma figurinha, vocês repararam? Eu realmente aconselho vocês a ouvirem Jesus, o Divino Mestre. Muito legal. Muito obrigado a todos vocês.